Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre Império Colonial, os impérios coloniais, né? No vídeo anterior a gente trabalhou a dominação espanhola, né? Sobre os astecas. Hoje a gente vai dar sequência a esses estudos sobre a dominação espanhola na América, falando um pouquinho do processo de conquista dos Incas, que tem uma dinâmica muito parecida. Aliás, né, se você analisar todo o processo, né, de construção, né, desses impérios coloniais europeus na América, na Idade Moderna, você vai perceber que os povos nativos eles foram subjugados principalmente devido às doenças, né, introduzidas pelos europeus e pelo fato de que os europeus tinham, tecnologicamente falando, uma superioridade bélica, né, muito maior do que esses povos, o domínio da pólvora, a metalurgia do aço, enfim, né? Então são elementos aí que dão as vantagens necessárias para que os europeus pudessem se sobrepor a esses povos nativos. Vamos falar um pouquinho dos Incas. Bom, esse império ele se formou na região andina da América do Sul, né? Então, nos territórios onde hoje corresponde Peru e Bolívia, na Cordilheira dos Andes. É um império que tinha uma economia baseada na agricultura, na produção agrícola, né? E os Incas utilizavam um sistema de terraços, então eles escarvavam as montanhas andinas ali, né, para produzir os seus cultivos, que tinha como principal cultura a batata, né, como produto principal aí, além do milho e de outras culturas. A terra pertencia ao Estado centralizado, então você tinha Cusco, né, capital do império, governo centralizado, e cada camponês, cada trabalhador que cultivava tinha que pagar, né, um tributo pela utilização dessa terra, que é o que a gente chama de mita. Inclusive os espanhóis eles vão se aproveitar desse sistema para explorar a mão de obra indígena nessa região. O que era a mita? Em determinada época do ano, esse camponês ele tinha que trabalhar nas terras e nas obras públicas, né, do reino. Então, uma espécie de uma servidão coletiva que lembra muito a egípcia, né? Não sei se vocês vão voltar aí ao conteúdo que a gente já trabalhou, né? Então, enquanto na agricultura no Egito funcionava da seguinte forma: enquanto esse sujeito não estava colhendo ou plantando, né, ali nas terras próximas ao Nilo, então em determinadas épocas do ano não havia plantio e colheita, essa mão de obra era deslocada para trabalhar nas grandes obras públicas. Um sistema muito parecido à mita, né? Então, quando essa população ela não estava se dedicando à colheita e à produção ali dos seus lotes de terra, essa mão de obra era deslocada para essa servidão coletiva, né, que era chamada de mita, dentro dessa estrutura administrativa do Império Inca, tá? Esse império ele era recortado por uma eficiente rede de estradas e um sistema de correios também bastante interessante, né? E quando os espanhóis completaram esse processo de dominação do Império Inca, já havia vestígios, né, da chegada dessa civilização à Amazônia peruana e a Amazônia boliviana, né? Então há resquícios da presença inca, né? Mas não há comprovação ainda do contato inca com povos amazônicos, como por exemplo os xinguanos, entre outros aí, tá? Bom, a capital do império era Cusco, a cidade sagrada. O imperador também era considerado uma divindade, vista como a encarnação, né, do sol, tanto na cultura asteca, na cultura inca, na cultura maia também. Por que o imperador, o sol, né, é considerado a principal divindade? Devido à atividade econômica que é a agricultura. Uma sociedade bastante hierarquizada, né? Você tinha um elevado grau de centralização administrativa, tá? Então
os incas eles submetiam ao seu controle vários povos vizinhos, né? Em 1533, o conquistador Pizarro, né, dominou Cusco, capital do Império Inca, né? A dominação foi facilitada também por aspectos religiosos e culturais, né? Os incas acreditaram que os colonizadores eram a encarnação de uma entidade mitológica chamada Viracocha, né? Uma espécie, corresponderia, né, naquilo que a gente trabalhou sobre Império Azteca ao mito da serpente emplumada. Além disso, os espanhóis se aproveitaram de uma treta local, né? Quando chegaram no Império Inca, havia uma disputa real, né, entre dois príncipes que estavam disputando o trono, né? Atahalpa, né, um dos príncipes que era apoiado ali por tribos dissidentes, né? E os espanhóis se apropriaram desse momento de disputa interna, de racha interno dos incas para poder consolidar o seu domínio. Então, mais uma vez reforçando, lógico, as doenças, a superioridade bélica, isso obviamente foi o fator primordial dentro da conquista dos incas. Mas a gente tem que observar a questão de como esses nativos também eles participavam como agentes ativos desse processo. Então, houve alianças, né, entre espanhóis e povos nativos contrários, né, à dominação dos incas, à dominação azteca, e essas alianças elas foram trabalhadas no sentido de estabelecer essa dominação. Então, o indígena ele tem que ser observado como um agente político, um agente histórico ativo dentro dessa dinâmica. Beleza, pessoal? Eu vou mostrar para vocês um pouco do mais famoso sítio arqueológico, né, da civilização Inca, que é a cidade de Machu Picchu, que fica na Cordilheira dos Andes. Esse sítio arqueológico foi encontrado no início do século XX, uma cidade muito bem preservada, inclusive hoje é um destino turístico famoso, né? Principalmente para o turista alternativo, aquele mamajá, né? Que gosta daquela parada de conectar com as energias do cosmos, né? Enfim, um destino aí de muitos mochileiros na América do Sul, né? E aqui é aquela questão dos terraços que eu havia falado com vocês, como a cidade é construída, né, em vários níveis. Aqui uma outra imagem da cidade de Machu Picchu, tá? E isso, as construções em pedra, veja, né, o elevado grau de desenvolvimento técnico dessas construções muito bem feitas, né? São estruturas aí com seus 6 séculos de existência. Sempre um aluno pergunta, professor, mas e os telhados, né? Não tem telhado nessa cidade, não? Os telhados eram feitos de madeira e de palha, né? Infelizmente, palha e madeira não duram 600 anos, né? Então, acabou se decompondo aqui, ficando só mesmo as paredes, né, dessas estruturas. Um ambiente, um local muito visitado até hoje, né? Consolidada a conquista dos espanhóis sobre essas grandes civilizações, né, americanas, vamos para o próximo passo, que é a estruturação dessa colonização. Afinal de contas, né, é necessário a gente estudar justamente esse processo, como os espanhóis consolidaram esse domínio num território tão grande. Primeira questão, que chama logo a atenção: a quantidade, a riqueza mineral encontrada pelos espanhóis. Diferentemente dos portugueses, né, que chegaram ao Brasil e demoraram aí mais ou menos 2, 3 séculos para encontrar essa riqueza mineral, os espanhóis deram de cara logo, né, com essa grande riqueza e principalmente com essas grandes civilizações americanas. Então, havia uma necessidade de montagem de uma rígida estrutura colonial, justamente com o objetivo de extrair ao máximo a riqueza desse
desse território, né? Obviamente dentro desse projeto de exploração econômica. Então você tinha minas de prata, né, em Potosí, no Peru, ouro no México, então uma riqueza mineral gigantesca. E você tinha que proteger isso, porque outros impérios, né, outras nações europeias estavam de olho nessa riqueza, obviamente. Então foi montada toda uma estrutura colonial para proteger essa riqueza. Primeiramente, a divisão do território. Então dá uma olhada, isso aqui é o mapa da América Espanhola. Então você tem territórios que se estendem desde o atual Estados Unidos, oeste americano, né? Então Califórnia, Novo México, Arizona, Texas, né? Nevada, toda aquela parte sudoeste dos Estados Unidos era da Espanha, né? México passando aqui pela América Central, as ilhas do Caribe e todos os territórios da América Espanhola na América do Sul. Então você tinha que desde a América do Norte até a América do Sul, terras locais que pertenciam aos espanhóis. Então, território muito grande. O primeiro foi dividido em vice-reinos. Vice-reino da Espanha, que corresponde hoje ao México e essa parte sudoeste dos Estados Unidos. Capitania Geral da Guatemala, na América Central. Capitania Geral de Cuba, que abrangia os domínios espanhóis no Caribe. A Capitania Geral da Venezuela, Capitania Geral da Nova Granada, Vice-reino da Nova Granada, onde hoje é a Colômbia e Equador, né? Vice-reino do Peru, Vice-reino do Prata, Argentina, Paraguai, Bolívia, né? O Uruguai também, e a Capitania do Chile. Então, um território muito vasto, né? E é aquilo que eu chamo a atenção nesse ponto. O projeto civilizatório, o projeto de dominação espanhola e portuguesa, ele é muito mais efetivo, porque você tem uma área enorme e aí mesmo assim, né, lá no século XVI, você tem ali a aplicação da lei real, a cobrança dos impostos, enfim, toda uma estrutura que funciona, lógico, dentro das limitações daquela época. Além disso, além da divisão dos territórios em vice-reinos e capitanias, foi estabelecida a chamada política do Porto Único, vou explicar como é que funcionava. Toda a riqueza produzida nesse vasto império colonial era despachada para a Europa via Porto de Cuba. Então os navios espanhóis saíam do Porto de Cuba e navegavam em comboio até o Porto de Sevilha, na Espanha. Então tudo que saía da América chegava na Espanha via Porto de Sevilha. Por que isso? É uma forma de controlar melhor as mercadorias, cobrar impostos e evitar o contrabando. Além disso, é uma forma que os espanhóis encontraram de combater um mal que existia nesse período, que é a tal da pirataria, né? As nações como a Inglaterra e França, que não tinham acesso a esse rico e vasto império colonial, davam cartas de corso para os piratas assaltarem, né? Atacarem os navios espanhóis carregados ali, abarrotados de ouro e de prata. Tal do Piratas do Caribe, você já ouviu falar dessa parada, né? Então o Caribe era o coração da pirataria da era moderna, né? Então durante muitas décadas essa foi uma região muito perigosa, por isso o estabelecimento dessa política de Porto Único, né? Além da divisão territorial da política de Porto Único, foi estabelecido um monopólio comercial, o famoso Pacto Colonial, né? Onde onde colônia comercializa exclusivamente com sua metrópole, né? Os cabildos, que eram as câmaras que administravam as vilas e as cidades coloniais espanholas, e as chamadas casas de contratação. Esse sim, talvez o órgão colonial espanhol mais importante. Tinha função administrativa, judiciária, militar, enfim, a casa de contratação era bastante ampla na sua gama de atuação. Os tribunais régios, os tribunais reais, que julgavam e aplicavam a lei da coroa espanhola. Então, toda essa estrutura foi criada e implementada na América Espanhola justamente para controlar esse território, né, e as atividades desenvolvidas aqui. Tudo bem, pessoal? Então, vamos encerrar esse vídeo. Fiquem com Deus. Até a próxima.